e demos essa pausa há um tempinho, mas temos estudado, baseados no livro do Mark Jones, né? Fé, Esperança e Amor. Né? E nós começamos a tratar sobre este primeiro bloco, né? O livro é dividido em 3 partes, que vai tratar sobre fé. Né? E então nós hoje seguiremos vendo a pergunta de número 6, em que ele faz, né? Como nós vimos e introduzir no nosso primeiro estudo, ele propõe como que uma espécie de catecismo, né? Onde ele faz perguntas, nos apresenta respostas e então trata, discorrendo um pouco e brevemente mesmo acerca dessas questões. E hoje nós veremos a pergunta 6, que diz o seguinte: nossa fé se apropria de quê? Nossa fé se apropria de quê? Resposta: nossa fé se apropria de Cristo e de todos os benefícios da salvação oferecidos pela graça por meio da união com Ele. Mais uma vez, nossa fé se apropria de quê? Resposta: nossa fé se apropria de Cristo e de todos os benefícios da salvação oferecidos pela graça por meio da união com Ele. Bom, quando nós pensamos acerca dessa questão, e aqui está relacionada à salvação, quando nós pensamos sobre essa palavra salvação, nós jamais podemos pensar nela num sentido muito limitado ou restrito, porque na Escritura a salvação tem um significado amplo, e ela nem sempre estará associada à nossa ideia ou aquilo que nós chamamos de justificação. Nem sempre fala sobre a nossa justificação. A palavra salvação, ela pode incluir todos os benefícios da salvação, da regeneração à justificação, santificação e glorificação. Envolve esses benefícios advindos, né, que são fruto desta salvação obtida na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E alguns textos, eles falam acerca disto, e você pode anotar, né, textos que vai falar sobre esses outros aspectos ou benefícios da salvação. 1 Timóteo, por exemplo, capítulo 4, verso de número 16, vai falar acerca disto. Hebreus, capítulo 2, verso 3, tratará um pouco acerca disto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 9 também. Então, quando pensamos em salvação, pensemos em algo que vai além simplesmente da nossa justificação. Vai envolver adoção, santificação e glorificação. Coisas que nós recebemos ou que o povo do Senhor recebe de Cristo quando colocam a fé nele. Porque Cristo é aquele que é objeto da nossa fé. Então, a fé não é fé na fé, é fé numa pessoa. E no único que pode salvar o homem dos seus pecados, e é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses dons, nós que depositamos a fé em Cristo, recebemos. E temos estes dons por direito, uma vez que Cristo, ele morreu por nós. Então, de modo bem breve, nós falamos acerca da salvação envolvendo esses outros benefícios também. Mas, veja, irmãos, quando nós pensamos em algo agora mais relacionado ao modo em que nós vivemos, né? Ou aquilo que nós chamamos de vida cristã. Quando nós pensamos na vida cristã, nós devemos entender que a vida cristã é de fato isso. A vida cristã é vida. Nós temos, agora que fomos salvos, né? Antes mortos em nossos delitos e pecados, agora nós temos vida. E temos vida, irmãos, quando nós caminhamos numa vida santificada, que está relacionada a estes benefícios da obra justificadora em Cristo. Aqueles que têm vida são aqueles que caminham nesta vida em santidade ou no temor do Senhor, atentando para a sua palavra, para os seus mandamentos, observando com seriedade tudo aquilo que é ordenado pelo próprio Senhor na sua própria palavra. E quando nós assim caminhamos no temor do Senhor em santidade, isso revela que nós fomos salvos. Vai revelar os frutos de uma vida de alguém que verdadeiramente fora redimido por Cristo. O homem morto em seus delitos e pecados revelará a condição miserável do seu próprio coração, que ele ainda se encontra no estado de pecado e miséria, como os nossos padrões doutrinários falam acerca do homem na sua condição
distante do próprio Senhor. E quando nós pensamos nessa vida agora santificada, esta vida transformada, este processo contínuo numa vida de santificação, nós devemos entender que a vida santificada, a vida vivida no temor do Senhor, é uma vida que vai incluir boas obras. Uma vida que incluirá boas obras em toda a nossa caminhada enquanto aqui neste mundo vivermos. Então, há um bom caminho, de fato, para nós trilharmos nesta nossa vida. E isso envolve as boas obras. Veja, como vai dizer o próprio autor do livro, reforçando isso com as palavras de um outro homem chamado Turretini, um reformado do passado, ele vai dizer o seguinte: as obras, ou as boas obras, não contribuem para a salvação, mas devem ser consideradas necessárias para a obtenção dela, de modo que ninguém possa ser salvo sem elas. Como assim? Ele vai falar sobre este aspecto mais amplo da salvação. Nós sabemos e falaremos mais à frente que a salvação de fato é obtida através da fé e da justiça de Cristo que é imputada sobre nós. Mas as boas obras são um bom caminho e um bom caminho que nós devemos trilhar. É o bom caminho aqui que os crentes devem trilhar nesta vida para a salvação final que nós aguardamos plenamente, que vai envolver certamente a nossa própria glorificação. Os nossos padrões doutrinários falam acerca deste bom caminho de modo breve. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Catecismo Maior de Westminster, ele vai falar, relacionado à obra, ele vai falar sobre isso quando diz que a boa obra pode ser considerada como o caminho que Deus lhes designou para a salvação. É a pergunta de número 32 do Catecismo Maior que vai nos falar acerca disto. E ainda, falando sobre essa mesma ideia ou sobre as obras, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 16, que vai tratar das boas obras, ele vai descrever as boas obras dizendo que tendo o seu fruto em santidade. Ele vai falar sobre isso, descrevendo como tendo o seu fruto em santidade como objetivo. O objetivo das boas obras, o que reflete o relacionamento entre o meio, os meios e o fim. Nós que fomos salvos, nesse processo de nossa vida, envolvidos com as boas obras, e ela está relacionada, é um meio para o fim completo da nossa própria salvação. Veja, eu não estou dizendo aqui, reforçaremos mais à frente, que a salvação plena da nossa alma, quando nós somos libertos da condenação, do pecado cometido em Adão, se dá somado a isso, né? Como se fosse a fé em Cristo, a justificação dele, mais as obras, né? O apóstolo Paulo, em Gálatas, vai combater muito isso. Ele não vai dizer e nunca, jamais vai aprovar a ideia de você é salvo pela graça mediante a fé em Cristo mais alguma coisa. É o tipo de coisa que é contrária à Escritura. Contudo, aqueles que verdadeiramente foram salvos evidenciarão na sua vida frutos de santidade que estarão relacionados às boas obras. A irmã Witsius, eu não sei se é assim que se fala, mas um teólogo, ele afirmou o seguinte: a prática da piedade cristã é o caminho para a vida, pois por meio dela tomamos posse do direito obtido por Cristo. E este mesmo irmão, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma distinção que é considerada como uma distinção importante. Ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma distinção entre o direito à vida ou sua aquisição e vai fazer uma distinção do direito à vida da posse da vida. Uma distinção entre o direito à vida da posse da vida. Com respeito ao direito à vida, ele vai dizer que o primeiro, o direito à vida, está vinculado à obediência de Cristo. A sua obediência ativa e passiva na obra da salvação dos homens. Contudo, nossas obras, quando operadas pelo Espírito de Cristo em nós e por nós, contribuem com algo ao último elemento, isto é, a posse da vida. A gente vai falar um pouco mais acerca disto e acerca desta distinção mais à frente. Bom, então, as boas obras, como foi falado anteriormente, nós jamais podemos considerar
as boas obras como a causa da nossa salvação, mas elas são sim o caminho para a salvação, o caminho que nós devemos trilhar. Então, agora, pensando aqui nessa distinção e numa distinção importante que deve ser feita, uma distinção entre direito e a posse da salvação. Uma distinção entre direito e a posse da salvação. Thomas Goodwin, um puritano congregacional do passado, ele vai dizer o seguinte: faça a distinção, distinga o direito da posse e você obterá com clareza o significado dado pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, do verso 8 até o verso de número 10. O que é que o apóstolo diz em Efésios capítulo 2, do verso 8 até o verso de número 10? Efésios 2, do verso 8 até o verso 10, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, ele vai tentar apontar, a partir desse texto, a distinção que há entre a posse da salvação e aquilo que nós vamos chamar de direito à salvação. E há realmente vantagens nessa distinção, e o próprio autor vai tentar nos apresentar dizendo o seguinte: veja, primeiro, essa distinção do direito e posse da salvação nos ajuda a salvaguardar o fato de que, quando confiamos em Cristo, estamos unidos a Ele e possuímos todas as bênçãos nele. Primeiro, nos ajuda a salvaguardar o fato de que, quando confiamos em Cristo, estamos unidos a Ele e possuímos todas as bênçãos nele, na nossa união com o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós afirmamos isto aqui, que acabei de ler, isso mostra o direito à salvação. E o direito à salvação não é baseado em nada em nós, mas é baseado somente na obra de Cristo. É Ele quem nos concede o direito à salvação, que só pode ser encontrada nele. Então, quando nós cremos em Cristo, nós somos justificados. E quando cremos nele, somos tão justificados quanto sempre seremos. Não há progresso na justificação. Não é uma obra contínua. A justificação é um ato irrepetível. O pastor Isaías falou aqui em alguns domingos sobre a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, e com certeza ele deve ter dito isso. A justificação é um ato. Não se repete. Não tem como melhorar, nem como piorar a obra da justificação de Cristo pelos homens. Mas, como escreve o próprio Goodwin, um teólogo puritano do passado, ao crermos, todo o direito à salvação nos é concedido. Entretanto, toda a santidade e as obras possuídas não têm serventia para o direito à salvação, que é baseado nas obras de Cristo. Somos apenas conduzidos por meio delas à sua posse. Somos conduzidos por meio dela à sua posse. Somente. Então, não haverá nenhum tipo de alteração no nosso direito à salvação, o fato de nós praticarmos as boas obras. Mas, pelo direito que nós recebemos na salvação em Cristo, e é Ele somente quem nos concede isto através da sua obra bendita, exclusiva, nós somos conduzidos à posse. E nós veremos aqui, então, mais à frente, o que seria, então, essa posse que nos é dada. Então, segundo ponto, que nos ajuda, a alguma vantagem dessa distinção, nos ajuda a dar sentido à linguagem condicional da Bíblia. Por exemplo, vamos considerar o que diz Filipenses, capítulo 3, versos 12
até o verso 14. Filipenses, capítulo 3, verso 12 até o verso 14, diz assim: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Interessante, porque o que é que Paulo faz? Paulo, ele sabe que conta, ele sabe, está consciente aqui neste texto, que ele conta com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ele está plenamente consciente disso. Uma vez que ele foi salvo, todas as bênçãos espirituais da salvação são dele também, por causa da sua união com o seu bendito Salvador. Contudo, ele ainda fala sobre algo que não tem. O que seria então? A glorificação, mas a glorificação final. Para ele, então, saber que ainda falta a glorificação final, o faz prosseguir para torná-la sua. Como que no desejo de tomar posse, então, da glorificação final aguardada. A entrada para a glória está ligada ao caminho determinado por Deus. A entrada para a glória final está ligada ao caminho determinado por Deus. Nós sabemos que o caminho é essencial e inegociável, indispensável para a entrada na glória final é a salvação em Cristo Jesus. Contudo, envolve necessariamente as boas obras. O Senhor nos salvou, inclusive, para isto, e o texto que nós lemos anteriormente, em Efésios capítulo 2, verso 8, Efésios capítulo 2, mais uma vez, ele vai nos dizer exatamente isto. Verso 2, a partir do verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas ele nos diz para as boas obras. Então, na nossa caminhada, tem de existir necessariamente boas obras sendo evidenciadas na nossa própria vida. Mas, tornando de modo breve, irmãos, essa distinção mais clara do direito e a posse. Veja, nosso direito à vida eterna se baseia somente na justiça de Cristo imputada a nós. Então, a justiça de Cristo foi creditada na nossa conta. Nós não possuímos dinheiro para pagar a dívida que nós contraímos contra o próprio Deus, contra o qual nós pecamos, mas Cristo, então, ele imputa a sua justiça sobre nós, creditando a nós a sua justiça, de modo, então, que essa dívida é paga através da sua obra bendita. Nada de fato, nada realmente pode ser acrescentado a isto. Nem uma obra sequer. E somos justificados de uma vez para sempre. Mas qual o objetivo final da nossa salvação? O objetivo final da nossa salvação é a nossa glorificação. E a visão bendita de Cristo, como alguns chamavam, a visão beatífica de Cristo, é a contemplação do nosso próprio Senhor. Então o que acontece é que nossa justificação nos capacita a satisfazer as exigências da santa e justa lei de Deus. Nós seremos aqueles que precisarão caminhar para termos a visão de Cristo na vida eterna. Temos que trilhar o caminho das boas obras que evidenciam uma vida santificada. Porque nós fomos, como Efésios capítulo 2, verso 10 nos diz, previamente, essas boas obras foram previamente preparadas para nós. E nós vamos então trilhar esse caminho por necessidade.
mas também nós trilharemos esse caminho de acordo com as promessas de Deus. De uma habitação eterna com nosso Senhor no estado de glorificação final para todo sempre. Nós, uma vez salvos por Cristo, nós recebemos de fato muitas coisas e recebemos de Cristo a justificação e a santificação, que inclui necessariamente as boas obras, como os nossos padrões doutrinários. E a Escritura fala sobre esse fato, de recebermos a justificação e a santificação do nosso próprio Senhor. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai nos falar acerca disto, quando ele diz o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 30. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, o apóstolo diz: Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E nós podemos então confiar, irmãos, que os dois, a justificação, bem como a nossa santificação, que envolve as boas obras, que é progressiva, assumirão seus papéis para a nossa tão grande, completa e perfeita salvação, quando nós teremos e experimentaremos a nossa glorificação final e habitaremos com nosso Senhor para sempre. Amém. E nós concluímos aqui.